1 Coríntios, capítulo 9, é uma defesa do Evangelho. Como essa reunião deixou pulga na minha orelha, atrás da minha orelha, e nós vivemos uma época que o Evangelho está muito barateado, que a defesa da fé está enfraquecida. Eu senti de Deus, desde quinta-feira, quando eu lá estive, de trazer esse texto, expô-lo, que é a minha forma bíblica, a exposição deste texto. O texto é longo, mas eu vou começar com o versículo de número 22. Paulo, fazendo uma defesa da sua missão em defender o Evangelho, ele diz: eu fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço, a lei da causa e do efeito, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, esta tua palavra, escrita pelo teu servo Paulo, que nos deixou esse legado de terminar bem e de que a única coisa que temos a defender na nossa carreira, como pastores, como crentes, é defender o Evangelho. Nós fomos levantados para manter o Evangelho vivo, o Evangelho único, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que nesse brevíssimo tempo, tu aproveites desta palavra e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Há frases paulinas, eu tentei ler o máximo que eu pude sobre um livro velho que eu recebi, já fiz uma citação dele para o Ernesto, gostaria de repassar aos colegas para que eles lessem também, sobre uma biografia muito bem feita do apóstolo Paulo, produzida nos anos 50. A única preocupação de Paulo era defender o Evangelho. Ele disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mais tarde ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Mas o que é Evangelho? Bem, Evangelho é o que Jesus disse. Nós temos 4 evangelistas, mas temos um só Evangelho. Nós não temos 4 evangelhos, nós temos um Evangelho. Só é Evangelho aquilo que Jesus fez e falou. As cartas não são Evangelho. O livro histórico da Bíblia, que é Atos, não é Evangelho. O livro profético e escatológico da Bíblia, o Apocalipse, não é Evangelho. O Evangelho são as boas novas que o Senhor Jesus proclamou. Então, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, não existiam cartas. Às vezes nós endeusamos as cartas paulinas, nós quase que molduramos os escritos de Pedro e João, como se eles tivessem neles e por si mesmo a essência do mesmo valor do Evangelho. Não, eles são complementação do Evangelho, explicação do Evangelho e a disciplina que deveria haver dentro das igrejas futuras que chegou até nós, como o Evangelho deveria ser pregado. Neste texto, Paulo está fazendo uma autodefesa. A igreja de Coríntios
onde ele ficou 19 meses trabalhando, a igreja de Coríntios tinha um preconceito quanto à apostolicidade do apóstolo Paulo. Não achava que ele era tão apóstolo quanto Pedro, Tiago e João, que eram seus colegas de passagem naquela terra. E Paulo tinha que defender o seu apostolado. Ele tinha que defender a sua missão. Ele tem que usar palavras fortes, para dizer que o evangelho que eu tenho, o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum. Não recebi de Pedro, não recebi de João, não recebi de Tiago, não recebi de Mateus, os evangelistas, não recebi de Marcos e nem recebi de Lucas. O evangelho que eu prego, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Há várias opiniões de onde ele recebeu o evangelho. Alguns acham que foi nos 3 anos que ele ficou na Arábia, que ninguém sabe o que aconteceu. E lá ele recebeu a revelação do evangelho do Senhor Jesus. Isso é o mesmo evangelho que Marcos escreveu, evangelho de Jesus, não de Marcos. Mateus escreveu o evangelho de Jesus e não de Mateus. O evangelho de Lucas e de Jesus e não de Lucas. E o de João, que é o mais saboroso dos 4 pela sua espiritualidade. Mas Paulo recebe a revelação do evangelho, deste mesmo evangelho, desta mesma boas novas, boas notícias de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que todo aquele que invocar Jesus é salvo, que é o evangelho. E ele agora, nesta carta, está fazendo a sua defesa. Ela é uma apologia. As 2 cartas aos Coríntios são cartas apologéticas, por assim dizer, de debate, de defesa, de acusação, porque é uma igreja complicada. Ele, então, está se autodefendendo. Bem, como eu disse que o tempo é curto, eu tenho que pontuar para poder dizer o que eu quero dizer. A primeira coisa que ele faz, no verso 23, ele diz: tudo faço por causa do evangelho. Isso é muito bom, especialmente para nós pastores, quando nós examinamos as causas do que fazemos. Por causa de que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Muito importante. Hoje, com 74 anos quase, se eu voltasse atrás, eu serviria menos a igreja e mais o evangelho. Porque nos meus 53 anos de pastorado, eu servi mais a igreja do que o evangelho. Das 12 ou 14 horas por dia que eu trabalhei, e talvez até mais, talvez eu gastei 4 com o evangelho e 10 com a igreja. Na administração, na construção, nas atividades chamadas, aspas, pastorais. E não demos o centro do nosso tempo, o centro do nosso trabalho para o evangelho. O evangelho é a proclamação do que Jesus. Se tirasse todas as cartas paulinas, joaninas, pedrinas, e ficasse só os evangelhos, é material para a vida eterna. Nós vivemos sem Pedro, vivemos sem Paulo, vivemos sem João, vivemos sem Tiago, mas não vivemos sem Jesus. Jesus é o centro, é o coração da mensagem. Paulo está dizendo: tudo faço para preservar esse evangelho, que significa boas novas, as boas notícias de Deus, que Deus amou o mundo, que Deus estendeu o braço para o mundo. Portanto, este era o seu alvo. Ao ler as cartas paulinas, você vai encontrar em quase todas elas esse foco. Paulo está dizendo: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo por causa, nem por uma outra causa. É para Cristo seja glorificado através da minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, a preocupação de Paulo era preservar a mensagem do evangelho. Bem, ponto curto, aplicação curta.
Qual é a nossa função? É preservar o Evangelho. Às vezes nós preocupamos mais em defender a igreja. A igreja não precisa de defesa, ela tem dono. O dono da igreja é Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja. Qual é a igreja do Senhor Jesus? Todas. Apesar dos homens achar que mandam nela. Uma tem uma placa aqui, a outra tem uma placa ali, uma tem um estatuto lá, outra tem um cânone não sei aonde, mas só existe uma igreja. Um dia o Senhor Jesus ajuntará a sua igreja. E a Bíblia diz que naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. E é aqui que nós temos que defender o Evangelho. A nossa defesa não é da denominação. A nossa defesa não é da minha linha teológica. A minha defesa, a nossa defesa, não é preocupar com o que o bispo Macedo pensa. E nem com o que Silas Malafaia pensa. Eles são homens. Sabe qual era a preocupação clara do bispo? É que ele vai morrer. Ele já está com 74. Ele não é um homem saudável. Ele é um homem com algumas deficiências físicas. E claro que eu não vou abordar isto, porque isso é indelicado. Entendeu? Mas ele é um homem que sabe que o fim do túnel está chegando e que o império que ele criou vai ficar na mão de homens. Que a única coisa que a gente deixa depois que vai é a influência que você deixou como pregador do Evangelho. Falamos essa semana um pouquinho, pastor Ernesto, sobre o tamanho dos templos lá da Inglaterra. O de Spurgeon, ele começou numa igreja de 200, aumentou para um templo de 1.200, e o último tinha 12.000, que era chamado Tabernáculo de Moody, de Spurgeon. E o Ernesto diz: eu visitei a capela de Wesley, lá em Londres. Cabia 300 pessoas. 300 pessoas. 300 pessoas é um cantinho aqui da igreja, aqui assim, para 300 pessoas. 300 pessoas é um cantinho. Tudo passou, mas fica a defesa do Evangelho. Nós somos chamados para defender o Evangelho, não a igreja evangélica. Porque ela é complicada, depende de mudança de liderança, depende... Por que o bispo está preocupado? Ele não disse nada relevante, a não ser que o tempo dele está chegando. E disse para os filhos dele: não vai ficar nada para vocês. Nada vai ficar para vocês. Por quê? Porque o que se deve ser defendido é o Evangelho. E Paulo disse: eu tudo faço, esse é o meu alvo, eu tudo faço por causa do Evangelho. Pregamos, distribuímos, testemunhamos, anunciamos o Evangelho, as boas novas, poder de Deus para a salvação daquele que crê na revelação do Evangelho, que só aponta para uma pessoa, aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é isso, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o bebê da manjedoura e ele é o ressurreto do Calvário. Este é o Evangelho, é o miolo do Evangelho. Isso é Evangelho. Paulo disse: eu luto para preservar o Evangelho. Eu tinha óculos, porque eu acho que está aqui, eu preciso para as minhas escritas. Às vezes eu escrevo psicografado, e aí eu preciso pôr o óculos. A segunda coisa que Paulo, já não preciso mais. A segunda coisa que Paulo fala é de, ao preservar o Evangelho, ter disciplina. E aí ele usa, versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E ele está ligado ao Evangelho, ou seja, o Evangelho precisa ser praticado com disciplina. A vida é feita de hábitos, irmãos. Vou repetir, a vida é feita de hábitos.
Há coisas que você faz tão rotineiramente que você nem sabe como começou. E ele está falando aqui, agora, de disciplina. Como que a minha disciplina é evangélica? Esse ano, eu diminuí a minha carga de leitura secular. Nos últimos anos, eu acho que dos 5 anos para cá, eu estava com uma leitura de literatura secular muito pesada. Eu tinha um desafio e eu cumpri, durante os 5 anos que eu cumpri, de ler pelo menos 50 livros por ano, quando a média é 48. Uma média de um livro cada 4 dias. É uma das penas que deram ao Lula agora. Se ele quiser diminuir a pena dele, ele tem que ler 48 livros por ano, que leva 4 dias para... 4? Eu disse alguma coisa errada ou não? Está tudo certo? Foi isso que deram para ele. Olha, você diminui um dia para cada 48, ele vai ter que ler uns 4.800 livros, mais ou menos, para poder diminuir um pouco da situação dele. Ou seja, hábito. Eu tenho um hábito de leitura. Eu não sei ir para a cama sem livro. Mas aí eu comecei a notar que um hábito que eu tinha de 45 anos ou mais estava ficando de lado. Porque eu dizia, a mesma quantidade de tempo que eu der para a leitura secular, eu quero dar também para a Bíblia. E eu fiz isso durante muitos anos. Mas a literatura secular foi me engolindo. E eu, ao invés de ler, vamos supor, 3 horas de literatura secular, média mais ou menos, que eu pratiquei há algum tempo, todo dia, eu estava lendo 30 minutos de Bíblia. Isso é falta de disciplina. Disciplina cristã é importante. Por exemplo, orar. Você não ora só porque tem necessidade, você tem hábitos de oração. Depende do hábito que você acostumou. Eu, por exemplo, tenho uma flexibilidade minha, na minha vida de oração. Por exemplo, eu oro curto. Eu acho que oração longa é necessidade de convencer Deus que você está certo. Entendeu? Porque a Bíblia diz que antes de você falar, Deus já sabe. Então, encurta logo essa conversa e vai logo no coração do assunto. Entendeu? Brinquei com quem essa semana... pastor Walter de Portugal. Ele disse, eu estou levantando todo dia às 3 da madrugada para orar, 1 hora. Falei, eu estou orando às 3 da tarde, porque Deus não tem relógio. 3 da madrugada ou 3 da tarde é a mesma coisa para Deus, porque Deus não tem relógio. Então, o hábito da nossa corrida cristã é você estabelecer os seus hábitos, a sua maneira e fazer, mesmo quando não tem vontade de fazer. Hábito é isso. Você habituou tanto a fazer que você não tem que ter vontade de fazer. Você faz. Quando você não tem assunto de oração, por exemplo, eu gosto de orar na cama, deitado. Faço isso todo dia. Quando eu não estou com muito assunto de oração, eu começo a citar as Escrituras. E como eu sei um pouco das Escrituras, de cor, quando eu vejo, eu já dormi. Ou vejo, quando eu não vejo, eu só não quero dormir no momento em que eu disser, nos meus textos decorados, eis que eu vi um novo céu e uma nova terra. Nesse versículo eu vou pular, porque pode ser que eu entro e não volto. O que eu estou dizendo é que Paulo está dizendo que é como uma corrida. Nós temos que ter disciplina. O hora foi embora. Nós temos que ter disciplina, porque há um prêmio final. E o prêmio não é lá, é prêmio aqui. Os bons hábitos, eles nos levam a bons lugares. Os bons hábitos, bons costumes, nos levam a bons lugares. Paulo disse, eu tenho bons hábitos, eu sou como um atleta, todos correm atrás do prêmio, nem todos alcançam, mas todos correm. Numa maratona, com 1000 pessoas correndo, um vai ganhar,
mas 999 foram beneficiados com mais saúde, com mais musculação, com mais destreza, com mais muita coisa. Um só ganha, mas todos participaram. Paulo está dizendo, o Evangelho não é só algo que você deve defender, o Evangelho é algo que você deve praticar. Você deve lutar. E ele diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina, chama disciplina. Alguns para alcançar a coroa corruptível, o louro, outros para a coroa incorruptível, que é a coroa da vida eterna. Todos nós estamos em busca dessa coroa. Então, todos nós gostamos de coroa, porque nós estamos em busca da coroa que um dia o justo Senhor dará a todos aqueles que o amam. Há graus de coroas, há graus de coroas. Há coroas com mais brilho, haverá coroas. Há uma coroa que será dada aos pastores, segundo está em Pedro capítulo 5, é chamada a coroa inacessível. Aquela é só para pastor. Os demais não receberão a coroa chamada a coroa inacessível. A Bíblia fala muito em coroas. Seguindo, para ver se eu termino 12:15. Eu comecei 15 para as 12. Então seria meia hora. Disciplina. Primeiro é o nosso alvo. Segundo é a nossa disciplina. Terceiro é a nossa determinação de não parar no meio do caminho. Ele disse, assim eu corro. Segundo o que eu li sobre a São Silvestre. Normalmente a São Silvestre ela é composta por 90% de curiosos. 90% de curiosos. 5% de atletas normais. E 5% de atletas de alto nível, alta performance. Então, quando sai, todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida a São Silvestre, sai aquele tufo. 5 minutos você vê que vai diminuindo. E finalmente chegam, normalmente, 5, que é chamado de alta performance. Paulo está dizendo o seguinte, quem não for determinado não chega. Determinação. Determinação é aquela postura de você nunca desanimar. Paulo diz assim, assim corro, não sem meta. Importante, irmãos, você tem que ter uma meta. Paulo encerra a sua carreira com o versículo talvez mais citado em funeral. Todo funeral, se a pessoa terminou bem, com uma certa idade, e está lá sendo velada, se der a palavra para 3 pessoas, pelo menos um vai citar o clássico versículo paulino, que é, vamos dizer de cor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está vendo como é que vocês estão prontos para morrer? Combate, Paulo disse, primeiro, teve guerra, eu combati, eu completei, guardei a minha fé. Isso chama determinação. O Evangelho exige que nós sejamos determinados. A gente não tira férias. Alguém tem perguntado para mim, pastor, e aí, como é que está aposentado? Eu não estou aposentado, estou trabalhando do mesmo jeito. Eu trabalho todo dia, 9 horas eu saio de casa, quanto muito 10. Porque eu gosto de ver as netas chegar. Neta e a bisneta chega às 7h30 da manhã, essa eu não vejo chegar, eu estou dormindo. Mas a neta chega às 9, eu já estou vivo. Então eu fico um pouquinho com a neta e com a bisneta. Mas dali eu saio às 10 e só volto à noite.
eu passo o dia todo envolvido em alguma coisa relacionada com o Evangelho. Ou seja, não há aposentadoria no Evangelho. O evangelista, ele é evangelista até morrer. O pastor é pastor até morrer. Pastor não para, pastor não tira férias. Pastor tira um tempo. Mas ele tem um alvo. Paulo disse, o meu alvo é zelar para o Evangelho. Esse alvo me leva a uma disciplina de atleta. E ele produz em mim determinação de correr, não como quem não tem meta, mas correndo, não desferindo murros no ar, mas olhando para a meta. A nossa meta é o que Paulo diz no fim da sua meta, e nós sabemos de cor: combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé. Não adianta o quanto fizemos, pouco importa. Não importa quem nós fomos, pouco importa, porque o justo viverá pela sua fé. É aquilo que ele acreditou, é aquilo que ele, de uma forma determinada, manteve até o fim. Num café em casa, esses dias, com uma pessoa que estava conosco, eu disse, talvez pela primeira vez, a minha maior preocupação, durante os 53 anos de pastorado, que eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu presenciei muita coisa, o meu zelo era 3, chegar ao fim do meu pastorado, com a minha vida limpa, sem nunca ter manchado o nome da igreja e nunca ter manchado o nome do Evangelho. Esse foi meu alvo. Não pensem que eu não fui tentado. Eu fui. Por dinheiro, algumas vezes. Aqui, nesta cidade de Campinas. Pacote de dinheiro em cima da minha mesa. Tentado pelo sexo oposto. Tomei determinações quando eu era mais moço. Eu cheguei aqui com 34 anos. Eu estou com 74, vai fazer 40 anos que eu estou aqui. Quando eu descobria que meninas não tem problema, senhoras não tem problema, perigo é mulher mal casada, problema é viúva, problema é divorciada, que eu notava que o abraço estava apertado demais, o próximo eu já dava a lei da... Vem cá, Crisinha, minha filha, posso fazer? No começo eu abraçava a Crisinha, Crisinha, é o meu jeito de ser, Deus te abençoe. Mas se eu notava que ela estava querendo entrar dentro de mim, porque tem umas pessoas que têm que entrar dentro da gente. O meu irmão pediu para pôr o microfone, porque tem pessoa que tenta entrar dentro da gente. Próximo domingo, vem, Crisinha. Como vai, Crisinha? Tudo bem? Como vai você? Deus te abençoe e te guarde. E acabou, irmão. E tchau. Pode dizer o que você quiser. Quem quiser. Mas nunca me aproximei de mulher nenhuma desta igreja. Nenhuma. A não ser aproximar da forma cristã, da forma amorosa. Gosto de beijar todo mundo, das velhinhas às crianças. Mas se eu ver qualquer sinal piscando, tchau, mané. Tchau. Paulo está dizendo que isso é zelo. Você tem que zelar do Evangelho. Porque o seu coração está puro, mas do outro lado não está. E a Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Está causando qualquer nheco-nheco, qualquer atitude? Acabou. Para aqui. E você pode, como eu fiz, legalmente falando, terminar a minha carreira guardando o meu testemunho. Nesse bolso, nunca entrou dinheiro que não foi meu. Nesse corpo, ninguém tocou a não ser a minha mulher. Ninguém. 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 A não ser a minha mulher. E na minha consciência cristã,
Sempre fui leal para com esta igreja aqui, em todas as coisas. Respeitei cada membro, membros de mais posse e o menos de menor posse. Todos foram tratados com igualdade. Nunca fiz da casa de rico meu ponto de descanso, ou de pobre meu canto de lamúria. Todos foram tratados com respeito. Não pode ser de outra forma. Um minuto, eu dou o último ponto, porque a gente prepara. Tal. A última coisa que Paulo faz, depois dele dizer que ele era determinado, que ele corria, que ele queria atingir o seu alvo, ele finalmente fala que tudo foi feito com sacrifício. Sem sacrifício não se atinge nada na vida. Sacrifício é o caminho da vitória, é o sacrifício. Às vezes as pessoas tentam nos analisar do chamado momento de sucesso na nossa vida. Todos nós trabalhamos para ter sucesso. Ninguém trabalha para ser um fracassado. Mas não sabe quanto você pagou lá atrás, né? Ontem, eu estava com um casal que me levou lá na casa do Paulo para a gente comer lá um frango com quiabo e uma galinhada, foi bom para caramba, entendeu? Podia ter ido da igreja inteira que tinha frango. Que tamanho de panela, hein, irmão? Nunca vi uma panela daquele tamanho. E eu contava histórias para o casal, e ele disse assim: o senhor precisa escrever isso. O senhor precisa escrever isso. O senhor precisa... Eu tenho muita coisa que eu poderia escrever, mas tudo tem seu tempo certo. Tudo tem seu momento certo. E se, por acaso, eu vier escrever. Aí vem a última coisa, que é a palavra sacrifício. Por exemplo, eu e minha esposa sacrificamos muito pelo Evangelho. Os 10 primeiros anos foi muito difícil. Nós não tínhamos dinheiro, nem para roupa, nem para tratar os dentes, nem para educar os nossos filhos. Tudo bem. Eu vou fazer disso agora uma ladainha para todo domingo. Eu dizer, mas passou. Hoje nós temos dentes. Foram implantados. Tudo certo, tá bom. Para que eu vou ficar lembrando do tempo do dente podre? Pegávamos 3 ônibus. Agora nós temos 3 carros. Por que eu vou lembrar do tempo dos 3 ônibus, se hoje eu tenho 3 carros? Eu tenho o carro que eu trabalho, eu tenho o carro que eu passei, não tem mais do que eu vendi. E ela tem 2 carros. E daí? Não roubamos de ninguém, nós compramos do jeito, a igreja nos ajudou quando pôde, quando não pôde, parou de ajudar. O pastor Inés parou de, o senhor não tem mais direito a isso, não tem mais direito a isso, não tem mais direito a isso. Entendeu? O senhor agora, como é médico, perdeu férias. Não tem férias! É porque eu já estou de férias o tempo todo agora, para que ter férias também? Eu ligo lá para férias, não tem nenhum problema. Paulo fala de sacrifício, o relógio, meu inimigo, cara de tartaruga ninja. Paulo diz no verso 27, olha que frase forte, hein? Esmurro o meu próprio corpo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo eu pregado o Evangelho aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na vida cristã, terminar bem é mais importante de ter começado bem. Quantos meninos já sentaram na primeira fila da Igreja Central nesses 40 anos, a começar lá em cima? Eu me lembro no tempo em que sentava ali na ponta um menino chamado Renan. Tinha uma cara assim meio de japonês, ele era alto. Um dia o Elton Wood, nosso reitor, disse assim, o Renan tem jeito de superintendente geral, que é o cargo mais alto na denominação. Deu um pastor reco-reco e terminou a carreira da forma mais vergonhosa possível. Assentou já no primeiro banco, lá da Igreja Central, um menino com um dom de evangelismo e um carisma para atrair rapazes chamado Ricardinho, que atraía um monte de gente em volta dele. E com
todo respeito, deu uma baita de uma bichona. Já vi muita gente que começou bem e que terminou mal, que ficou no meio do caminho, não aprendeu a bater na própria cara, não se submeteu à disciplina da fé, porque a fé nos leva à disciplina, para poder terminar como ele diz, para que eu não venha a ser eu mesmo desqualificado. Porque não há uma propaganda pior para um ministério ou para um evangelho. É alguém terminar a sua carreira mal, a influência má. O que restou foi um monte de lixo que ficou para trás. Portanto, nesta manhã, uma mistura de tudo com a essência de a defesa do evangelho. Nesses dias que o evangelho está barateado, está mercantilizado, está... O nosso amigo Malafaia, dias atrás, disse: o Bolsonaro precisa lembrar que ele está eleito por causa dos evangélicos. Eu lamentaria muito se fosse por causa disso. Eu lamentaria muito. Porque o melhor período da igreja evangélica no Brasil foi o período que ela era ralé, perseguida. E quando nós nos tornamos tão importantes ao ponto de, no Congresso Nacional, ter deputado federal evangélico suficiente que pode mudar a história do país, para mim é muito mais um perigo do que uma bênção. Porque a influência do evangelho, ela tem que ser silenciosa. É a influência da fé silenciosa. Eu termino. A maior vergonha que o evangelho teve nos últimos 30 anos foi de um deputado federal aqui de Campinas. Vou guardar o nome em honra ao sogro dele, que sofreu as consequências do seu mau exemplo. Naquela época, os evangelhos não tinham essa força, mas ele chefiava a quadrilha dos anões do orçamento. E quando o evangelho se apequena, nós viramos anões. E nós não somos anões, nós somos gigantes da fé. A nossa fé tem que valer mais do que nossas posições políticas. Nós todos aqui, com opiniões diferentes, temos muita esperança que esse novo governo faça alguma coisa relevante. Mas não será por causa dos evangélicos. Que evangélico não sabe mexer com política. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então é melhor nós ficarmos aqui guardando, preservando, com disciplina, com esforço, a nossa fé. E poder terminar com o versículo que vocês sabem de cor. Vamos ficar de pé e vamos citá-lo? Vamos? Vamos? 1, 2, 3. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Mais uma vez. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Amém.